Olá, eu sou Deise Correia, do Ministério Casais, Ricardo Deise. Estamos fazendo a leitura do livro Guia das Emoções, da editora Thomas Nelson Brasil, do autor Charles Stanley. Essa leitura foi autorizada e para adquirir o livro, entre em contato com a editora. Hoje será o áudio de número 63 e nós vamos continuar o capítulo 9, Desespero, encontrando a luz da esperança na hora mais escura. 4. Deus comissionou Elias. O Senhor disse a Elias: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder você como profeta. 1 Reis 19, de 15 a 16. O Senhor sabia que o profeta precisava de um novo senso de propósito. Embora Elias tivesse experimentado a gloriosa vitória no Monte Carmelo, devia ser frustrante e decepcionante o fato de Acabe e Jezabel ainda estarem governando Israel e se recusando a se arrependerem. Qual tinha sido a finalidade de fazer tais coisas poderosas para Deus se nada realmente tinha mudado? No entanto, ao dar ao profeta essa comissão, o pai estava dizendo a ele que a esperança não tinha acabado, mas que uma nova etapa de seu plano perfeito estava prestes a começar. Através de Hazael, Jeú e Eliseu, o Senhor iria garantir que a justiça seria feita e que Acabe e Jezabel seriam responsabilizados. E é certo que tudo aquilo que o Senhor prometera aconteceu. 1 Reis 22, 34 a 39 e 2 Reis 9, de 30 a 37. 5. Deus deu a Elias uma rede de apoio. 2 vezes neste encontro Elias lamentou: sou o único que sobrou. 1 Reis 19, 10 e 14. Denunciando seus sentimentos de isolamento, medo e solidão. Então a última observação do Senhor era garantir ao profeta que ele não estaria sozinho. Fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. 1 Reis 19, 18. Sem dúvida, muitas vezes em nossas lutas, nós nos sentimos da mesma maneira. No entanto, o Pai nos assegura que não fomos abandonados nessa jornada e Ele nunca nos convocará para prosseguirmos sozinhos. Elias conseguiu tomar a decisão de lutar contra o desespero por confiar em Deus. Embora as provações continuassem a surgir naquele período tumultuado da história de Israel, o profeta tinha uma fé sólida na fiel provisão do Senhor. Você consegue também. Como Elias, você deve se manter firme com Deus, não importa o que aconteça ou quão desanimadora a sua situação possa se tornar, sabendo que seus maiores momentos de vitória são geralmente precedidos por momentos de derrota aparentemente insuperáveis. Como eu disse no início deste capítulo, a adversidade é a melhor ferramenta do Senhor para libertá-lo do cativeiro de emoções prejudiciais. Por meio de nossos problemas, Ele pode substituir nossos padrões falhos de pensamento pelo seu próprio pensamento, livrar-nos de hábitos, atitudes e comportamentos ímpios e nos ensinar a confiar em sua perfeita força, sabedoria e amor. No entanto, você precisa fazer uma importante escolha. Você deve decidir se permitirá que a esperança governe sua vida ou se continuará a permitir que o desespero o domine. Se você permitir que a negatividade e o desespero caracterizem sua vida, então cada vez que houver um novo problema ou obstáculo, eles vão aprofundar sua tristeza e lhe causar mais dor. Mas se você vir cada dificuldade e desafio surgir como uma oportunidade para aprender mais sobre o seu Pai Celestial, aproximar-se dele em comunhão amorosa e ser purificado de sua escravidão ao pecado, eu garanto que sua vida será totalmente transformada. 1 Pedro 1, de 6 a 7. Subtítulo do autor: veja cada dificuldade e desafio que surge como uma oportunidade para aprender mais sobre o seu Pai Celestial. Isso foi, sem dúvida, válido para Charles Hudson Spurgeon, o grande pregador batista da Inglaterra no século XIX. Spurgeon era um homem que conhecia a agonia profunda e o desespero. Atormentado pela gota reumática e por doenças renais, ele frequentemente sentia tanta dor que não conseguia sair de casa. Por causa dessas enfermidades e da doença de sua amada esposa,
Susana, da pobreza extrema, da crítica inflexível e de outras provações debilitantes, Spurgeon muitas vezes passava por crises terríveis de depressão, e com razão. No entanto, ele nunca permitiu que os sentimentos de desespero o impedissem de pregar. Na verdade, ele foi capaz de ver o valor imensamente positivo de lutar contra essas profundas emoções e transmiti-las com confiança ao Pai. Ele escreveu: essa depressão me invade sempre que o Senhor está preparando uma bênção maior para o meu ministério. A nuvem fica negra antes que se rompa e obscurece antes que produza o seu dilúvio de misericórdia. A depressão tornou-se para mim como um profeta com vestimenta grosseira, como João Batista anunciando a vida das ricas bênçãos do Senhor. Então os melhores homens se depararam com ela. A limpeza do recipiente o equipou para o uso do mestre. A imersão em sofrimento precedeu o batismo do Espírito Santo. O jejum abriu o apetite para o banquete. O Senhor revela-se na porta de trás do deserto, enquanto seu servo guarda as ovelhas e aguarda em temor solitário. O deserto é o caminho para Canaã. O baixo vale leva à montanha imponente. A derrota prepara para a vitória. Por Spurgeon, estar disposto a permitir que a adversidade fosse uma ferramenta de Deus em sua vida, o Senhor o fez extremamente frutífero. Estima-se que ele pregou mais de 3.500 sermões e conseguiu ensinar quase 10 milhões de pessoas, um feito surpreendente, considerando que ele não desfrutava das oportunidades modernas do rádio e da televisão para ajudar a difundir sua mensagem e que morreu com a idade de 57 anos. Como ele, talvez você tenha dificuldades assustadoras que parecem mantê-lo cativo. Caso seja assim, então neste momento peço-lhe para fazer a escolha consciente de confiar que o Senhor, o seu Deus, irá transformar suas circunstâncias. Permita que ele mude a sua maneira de pensar para que você possa se libertar do seu desânimo e usar sua adversidade como um canal para conhecê-lo melhor. Sem dúvida, os períodos mais significativos de crescimento espiritual vão corresponder ao mais difícil desafio de sua experiência. Mas como fazer isso? Como manter a sua confiança em Deus quando você enfrenta dificuldades e angústias? Nós vamos terminar este capítulo no próximo áudio.